Estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez viemos para que nós possamos abordar a vida. Nós viemos para que nós possamos desenrolar a vida completa que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Nós viemos para que nós possamos trazer a vida mais discutida em todos os lugares do mundo. A verdade, se nós entendemos a vida e nós desenvolvemos cá no canal, então entenderemos que a Bíblia Sagrada é o livro para ser estudado. Nós devemos trazer a Bíblia para os seios de todos os homens. Na verdade, a Bíblia não é para ser discutida entre quatro paredes, mas sim a Bíblia é para ser discutida em todo o mundo e em todos os lugares. Porque assim dizia Jesus, aonde estiver 2 ou 3 a falar em meu nome, estarei no meio deles. Então, eu espero que assim que estás aqui, neste local, buscando completamente o entendimento claro da Sagrada Escritura, então Deus te fará com que possas entender completamente o desenvolvimento da vida. Bom, eu venho para que eu possa desenvolver a vida completa. Eu quero dizer que a vida que nós desenvolvemos cá no canal não é escutada em muitos lugares que se falam pelo nome de Deus. Na verdade, muitos já asseguraram a Sagrada Escritura para o seu bens financeiro. Asseguraram a Sagrada Escritura para que o seu nome seja exaltado e que possam enriquecer em nome de Deus. Mas eu quero que nós entendamos que cá no canal nós não buscamos a glória dos homens, nem tampouco se vangloriamos, nem tampouco apresentamos para que os homens possam aplaudir o nosso trabalho no Senhor. Bom, hoje queremos apresentar mais um tema que diz-nos a fé é a demonstração de uma vida fora do pecado. A visão foi demonstrada pela fé, porque fé vem de uma vida que gera dúvida a muitos e poucos ouvidos entre os homens, que é viver sem pecar. Por isso, disse Jesus que aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Na verdade, a vida justa foi desenvolvida por Deus. E com todas as declarações que os homens iriam ter um libertador que o livraria do seu inimigo, que é a prática demonstrada por diabo, que origina o pecado. E bem sabes que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Primeiras cartas de João, capítulo 3, versículos 5 a 9. Então, se na verdade temos fé, devemos demonstrar a obra da fé, que é ser justo. Como está escrito, o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ainda digo que, nas minhas pesquisas, vi que a fé é uma vida de poder. Porque a fé traz uma vitória enorme para os que o buscam. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé só é demonstrada quando buscamos a Deus, e de todo o nosso coração, e de toda a nossa alma e o espírito. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 27. Sim, este é o exemplo de alguém que realmente buscou a Deus pela fé.
Muitos hoje querem ter título na igreja e não querem viver a obra da fé, que é viver sem pecar. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso está no livro de 2 Cartas de Coríntios, capítulo 5, 17. Todo que professa o nome de Deus em Cristo Jesus deve apartar da impiedade. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, e aguardando a bem-aventurada, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. A vida da fé é demonstrada com um poder que na qual ensina-nos a derrubar o diabo. E, na verdade, ninguém vê o diabo, senão as suas obras manifestadas nos homens. Esta é a razão que a fé foi manifestada, para que a obra do diabo fosse expulsa na mente e no coração do homem. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, versículo 44. Nós estamos nos fins do tempo, onde os homens já não conseguem discernir o certo. Dizem que vivem pela fé, mas são carnal, adorando o diabo em nome de Deus. E os outros até são quimbandeiros, usando água e azeite, na qual é vendido no supermercado e na cantina. Na verdade, a fé é a demonstração do poder de Deus. Qualquer um que professa a fé deve apartar de todas as obras pecaminosas. Se nós dissermos que temos fé e vivemos uma vida de mentira, uma vida da carnalidade, uma vida de ego, da ira e da maldade, então escondemos para realizar o mal, automaticamente aquela fé é vã. Se nós queremos desenvolver a obra de Deus, então nós o desenvolvemos pela fé. Porque as obras da carne, que é a mentira, já não é obra da fé, porque são obras ensinadas pelo mundo. O mundo nos ensina a roubar, nos ensina a prostituir, nos ensina a beber, nos ensina a fazer as coisas negativas. E nós somos incentivados pelo mundo, porque é a vida da carnalidade, a vida do mundo. A vida da fé é a vida na qual nós não encontramos a ser desenvolvido pelos homens. E são poucas pessoas, ou mesmo nós não o encontramos sobre a terra. Então, nós estudamos a Bíblia, entendemos a Bíblia e buscaremos aquela vida na qual é uma vida sem igual, como fez Noé. Noé, ele tinha 100% de razão para não construir a arca e fazer as suas obras, que é as obras encontradas pela a sua sociedade. Mas Noé, ele tinha a capacidade de observar a Deus pela fé e se isolar, ele e a sua família, e construir a arca e acreditar numa versão do acontecimento na qual ele nunca tinha ouvido antes dele e que uma das coisas aparecidas aconteceu sobre a face da terra. Então, da mesma sorte, hoje nós temos muitos questionamentos quanto à morte do homem, quanto ao fim do mundo, quanto ao reino do céu, quanto à existência de Deus. Então, se nós acreditamos em Deus, mudamos a nossa vida para andar segundo o padrão de Deus. Aqui é que é a manifestação da fé, porque nós olhamos Deus invisivelmente. Nós olhamos a Deus com a certeza, como se fosse nós o observamos face a face. Mas essa face a face que nós o observamos é pela fé. É um olhar de acreditar sem nós o observamos. Acreditamos na morte, acreditamos no julgamento final, acreditamos no reino do céu, acreditamos na vida na qual é declarada na Sagrada Escritura. Bom, inscreve no canal, deixa o teu like, comenta e obrigado.